Está no ar o primeiro episódio da segunda temporada do Papo Social Media da MLabs. E hoje vai ser demais, vai ser incrível. A gente vai contar um case de sucesso de uma marca que eu admiro demais. Se tornou uma marca absolutamente conhecida e reconhecida aí nas mídias sociais e por todas as pessoas no mercado. Hoje eu estou aqui com a Tayane Dantas. Seja muito bem-vindo ao Papo Social Media, Thay. Pô, que honra, ainda mais agora, sabendo que é o primeiro episódio da segunda temporada. Que demais, vai ser uma honra bater esse papo com você. A honra vai ser toda minha. Thay, tá aqui já meu emojizinho pra você. Aqui, ó, reação aqui já com a Thay que tá aqui. Muito obrigado pela presença e quero contar rapidamente. Nesta segunda temporada a gente vai trazer grandes cases de sucesso de marcas que vocês já conhecem, muitas marcas que provavelmente vocês também não conhecem, mas que são sucesso. E eu quero mostrar qual é a lógica por trás desse sucesso, porque aqui você sabe, não existe mágica, existe lógica. Então, o nosso mantra aqui continua nesta temporada. Mas eu quero rapidamente apresentar a Thay. A Thay que, olha, a Thay tem 13 anos já de mercado, principalmente com marketing, né? Sempre trabalhou com marketing. Hoje é diretora de marca, comunicação e marketing de produto na G4 Educação, graduada em marketing, mestre em administração, estudou e fez MBA na Universidade da Califórnia e já está aqui com a gente há bastante tempo, inclusive passando por empresas como a Azul, Wunderman e a Universidade da Vila Velha, certo? Exato. Muito bem, Thay. Eu quero começar aqui já te colocando um pouquinho na fogueira aqui, até o foguinho lá, porque eu sei que você foi desafiada ao entrar no G4, né? Eu quero que você conte um pouco dessa história, dessa sua trajetória, como é que você entrou, qual foi o seu desafio e como é que você faz hoje lá, exatamente? Pô, bom demais. Cara, eu fui super desafiada, começar então do início. O G4 Educação, quando eu entrei, se chamava Gestão 4.0 Imersão e Mentoria, olha o tamanho do nome. E o Gestão 4.0 Imersão e Mentoria, então, foi fundado por 3 pessoas muito conhecidas, né? Principalmente o Thales e o Alfredo já eram creators. O Nardon foi jogado na fogueira, que ele é um cara com perfil mais na dele, mais low profile. Mas o Thales e o Alfredo já eram muito conhecidos, já estavam também nas redes sociais fazendo acontecer. Então, quando eu entrei, os 3 já tinham um nome forte, já tinham ali pessoas que as pessoas curtiam muito. E eles falaram pra mim, cara, a gente precisa construir agora uma marca que seja mais forte que nós 3, porque a gente quer ter outros produtos, a gente precisa escalar esse negócio, e aí a gente não tem como estar em todos esses produtos, a gente precisa fazer outras coisas também. Então a gente precisa ter uma marca que consiga vender produtos que não tenham a gente na frente, né? E é um desafio de todo criador de conteúdo, né? Então, se você tem um grande creator na frente de um negócio, as pessoas esperam se relacionar com aquela pessoa de alguma forma quando elas compram essa marca. E aí, como é que você faz uma marca que seja maior do que as pessoas, né? E eles diziam pra mim que as pessoas não gostam de seguir marcas, as pessoas gostam de seguir pessoas. Pessoas não se conectam com marcas, se conectam com pessoas. Eu falei, eu acho que vocês estão muito errados. E aí, se você dizer pra 3 caras que fundaram empresas gigantes que eles estão muito errados, eles falaram, bom, então você vai ter que provar pra gente que a gente tá errado. Agora, como é que você vai fazer isso? A gente não sabe, porque a gente não tem dinheiro, a gente tem muito pouco dinheiro, somos só nós 3 aqui, temos esse produto, estavam começando alguns outros produtos ainda muito incipientes, e então você não tem recurso para investir em marca, em fazer propagandas, em fazer campanhas para construir essa marca, você vai ter que pensar como é que você vai fazer esse negócio acontecer. E aí eu falei, bom, como a gente hoje tem 2 grandes canais de aquisição, um deles é performance e o outro é a rede social dos sócios, né? Principalmente a do Thales naquela época. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer a rede social do G4 Educação, porque se eu fizer isso com performance não vai adiantar. Mas a do G4 Educação, as institucionais, seria o nosso maior canal de aquisição. E aí o Riedo, que era o CEO, né, até então, eles nem olhavam para geração de lead, de receita de verdade ali na rede do G4, olhavam mais para do Thales só. Uhum. Eu falei isso para ele, falei, cara, sua missão aqui é fazer o G4 ter 200 mil seguidores. Eu falei, mas por quê? Por que 200 mil seguidores? Não sei, mas por que não? Da onde que surgiu esse número? Mas por que 200? Não, porque a gente hoje a gente tem um crescimento linear, a gente espera que você aqui, a gente vai ter um crescimento maior e tal. Uhum. Aí eu falei, cara, eu acho que o meu indicador deveria ser lead. Deveria ser a geração de lead qualificado que eu gero e receita. Quanto de receita está vindo desses leads? Porque aí eu vou conseguir criar um conteúdo específico para o nosso público-alvo e
E eu não vou estar focando em trazer gente pra cá que não tem nada a ver. Porque assim, seguidor por seguidor, eu posso pegar aqui, fazer um monte de meme, fazer um monte de coisa e trazer muito seguidor pra cá. E não necessariamente vai ser um canal estratégico pra companhia. Então eu falei, cara, eu acho que a gente tem que focar aqui em trazer lead e receita e em crescendo isso exponencialmente. Hoje o G4 Educação, os perfis do G4, eles têm mais de 60% da geração de leads dentro de social, orgânico, e é nosso canal principal de aquisição, muito maior do que performance, do que mídia paga. Sensacional. E só para a turma ter uma dimensão, hoje somando, sua meta era 200 mil, hoje somando quantos seguidores já... Isso não era tão importante, né, pra você? Não. Mas quantos seguidores vocês têm hoje? Então, só no Instagram do G4 a gente já vai bater 1 milhão, né? Então, 200 mil agora ficou pequeno, né? Ficou pequeno. Mas então, aí você vê, porque a gente focou em outra métrica, né? Claro. Todo mundo olha pra métrica de seguidor e é muito tentador, porque ela é uma métrica que tá ali bonita, né? Que todo mundo vê. Mas a gente focou no que é mais difícil, né? Como é que a gente faz conteúdo bom, realmente bom, valioso para as pessoas, de maneira consistente e que mostre tanto valor para as pessoas ao ponto de elas quererem comprar os nossos produtos. E elas têm uma razão para seguir, porque ela quer mais conteúdo como aquele, né? Exato. Eu sempre falo isso, é uma consequência, não pode ser o objetivo primário, né? Nem o engajamento, nem seguidores, né? Sim. Como você colocou, leads. E para a turma ter uma dimensão, um negócio então que saiu do zero, onde você tinha desafio de fazer sem dinheiro, hoje é um negócio de 200 milhões de faturamento ano. Exato. Em quanto tempo? Putz, em 3 anos. Em 3 anos, assim, sem dúvida nenhuma um dos maiores cases de sucesso da história do Brasil, assim. Então, assim, vocês já entenderam, né, por que eu trouxe a Thay aqui hoje, porque ela, sem dúvida, é protagonista nessa história toda, aceitou o desafio, cumpriu com muito, né, e superou em muito, né, acho que as expectativas de todos, né. Kai, tá, falando um pouco dos perfis, né? Eu sei que vocês têm mais de um perfil. Tem a G4 Educação e tem outros perfis. Vocês têm perfis por business unit, por produto. Como é que é essa situação? Qual foi a sua estratégia por trás disso? No começo, como a gente tinha um time muito enxuto, né? Então, meu primeiro foco foi construir o G4 Educação. Então, como é que a gente fazia para construir o G4 Educação e usar as redes sociais para construir marca também, como nosso principal canal de comunicação de marca. Então, eu precisava ali usar para deixar muito claro o nosso posicionamento no mercado e para conseguir construir receita e valor ali, para que também eles percebessem que marca vende, que marca é estratégico e que faz muito sentido ter uma marca forte. Depois, então agora hoje a gente tem que a gente toma conta dos perfis do Thales, do Alfredo, do Nardon. A gente faz conteúdo pro perfil do Theo Orozco, do Basaglia, do Vabo, de todos os nossos mentores, das redes de mentores. A gente não cuida de todos, mas a gente cria perfis, cria conteúdo para todos e também a gente monetiza em todos os perfis. A gente agora criou do G4 Skills, que é uma unidade nossa de negócios, que é uma SaaS, assim como a MLabs, né? Mas é uma SaaS para treinamento de times. E agora estamos fazendo da nossa unidade presencial, que são das formações presenciais, os programas executivos, e vamos fazer o do online. E a gente hoje não tá só no Instagram, né? A gente tá também no TikTok, a gente tá no LinkedIn, inclusive o LinkedIn me surpreendeu muito. É uma ótima fonte de geração de lead e receita pra gente. Então, a gente tá no LinkedIn, a gente tá no Spotify aqui, que nem você, estamos com podcasts também. E estamos entrando mais forte agora esse ano no YouTube. Então, a gente expandiu nossos canais. Agora a gente está expandindo os nossos perfis, né? Então a gente antes estava focado ali no G4 Educação como marca central, porque ali a gente falava de todos os produtos. A gente queria construir um portal que desse conta de mostrar a marca como um todo, o tamanho da empresa como um todo. E agora a gente tem construído esses perfis das unidades de negócio, das business units, mais focados em tangibilização de produto, quebra de objeção, geração de lead e receita, menos focado na criação de grandes audiências, né? Então ali o G4 vai ser o nosso perfil com grande audiência, onde a gente vai produzir um conteúdo excelente, né? Eu brinco que a gente é um vinho bom, então a melhor forma de você vender um vinho bom é você dando uma degustação, pequenas degustações. Então ali é onde a gente faz isso, e os perfis das unidades de negócio já são perfis mais de produto, embora a gente também produza conteúdo de valor ali, mas são mais para tangibilização de produto, para quem tá em dúvida, para quem tá pensando em comprar, e é muito legal, cara.
como a gente tem acertado nessa estratégia, porque o G4 Skills, que é essa SaaS nossa, a gente fazia geração de lead dele nos perfis que nós temos, no do G4 Educação, no do Thales, no do Alfredo e no do Nardon. E quando a gente criou o do G4 Skills, em um mês, ele já, foi uma rede social que quase fez R$100 mil. Caramba. Em um mês. E aí, a gente tomou a decisão como negócio de fazer Thales, Alfredo, Nardon e G4 focarem em geração de lead majoritariamente para unidade presencial, para formações presenciais. E aí eu falei, mas o Skills depende bastante da gente. E hoje, a gente já gera mais lead só com o perfil do G4 Skills e usando TikTok e podcast do que a gente gerava usando tudo que a gente tinha ali de Thales, Alfredo, Nardon, G4, que são milhões de seguidores, né, quando a gente faz a soma. E assim, é o mesmo perfil de cliente que de alguma maneira vai comprando vários produtos, ou você tem de fato perfis distintos para cada um desses produtos e portanto perfis separados são melhores? Ou não, é uma jornada? É uma jornada. É uma escadinha, né, na verdade? Pode ser idealmente é uma jornada. Então, idealmente seria a pessoa entrar pela formação presencial ou pela formação online e comprar os outros produtos, mas também acontece cada vez mais as pessoas virem direto para um desses outros produtos. Então, só para você entender, então, formações online e formações presenciais, a gente está falando de formar, principalmente em presencial, a gente está falando de formar o fundador e os executivos principais do negócio. Em formações online, a gente olha para o fundador, para os executivos e também desce no layer da gerência, dos coordenadores. Agora estamos começando a trabalhar no bottom-up também, de olhar para analistas, especialistas. E o Skills, a gente treina os times desses fundadores e executivos que a gente treinou. Então, eles vêm aqui, vão no G4, eles tem uma explosão na mente deles, eles realmente conseguem perceber um valor muito grande, até porque o nosso negócio depende do sucesso desses clientes, e aí eles compram para que o time deles sejam formados o G4 Skills, que é a nossa plataforma de inteligência artificial para treinar os times. E além disso, a gente tem o Scale, que é nosso programa de longa duração, e o Club, que é a nossa comunidade para executivos, né, para fundadores e C-Level. Então, pode ser que ele compre via jornada, ou hoje em dia ele tem comprado direto no produto. Então, nós temos produtos que têm o mesmo perfil de cliente e outros que não, mas o comprador, o buyer, normalmente é o mesmo. É o mesmo. Exato. E o fato de você ter perfis diferentes tem ampliado a sua taxa de conversão para não misturar tudo no G4, porque você tem outros assuntos lá, de repente, que não são tanto o foco de cada unidade de negócio. É muito mais pelo foco do conteúdo. Exato. E atrair o lead certo em função daquilo. Exato. E muito a possibilidade de ativação também, né? Porque a gente percebeu, eu não sei se você tem essa percepção, e aí quem tá ouvindo a gente também, mas quando a gente faz um CTA para mais de um produto, então a gente faz no mesmo dia um CTA para produto A e para produto B, a gente cai a geração de lead de todos esses dois. Fica pior para todo mundo. As pessoas não sabem se vai pro A ou pro B. Você cria um paradoxo de escolha, você também cria... Sim. A narrativa não fica muito boa, né? Então, a gente percebeu, quando a gente faz mais de um CTA, a gente piora o nível a geração de lead para todo mundo. E aí a gente decidiu focar os perfis para produtos, até porque a gente fazendo isso, por mais que no G4 eventualmente a gente fale de outros produtos, né, para dar contexto do tamanho da empresa, quando a gente é mais específico, a gente gera mais receita para a empresa. Então, a tese é essa, vamos criar das unidades de negócio, porque a gente vai conseguir tangibilizar mais o produto ali, contar mais a história daquele produto, usando muito de storytelling, da narrativa do herói, assim. Então, a gente vai conseguir fazer isso para cada uma das nossas unidades de negócio, e aí a gente vai conseguir converter melhor, gerar mais lead ali. E vocês fazem tráfego pago, mídia paga, ou é tudo no orgânico? Faz os dois. Não, a gente tem a área de performance, a gente cuida de performance, né? A gente tem performance também, mas quando eu falo de geração de lead dos perfis, estou falando 100% orgânico. 100% orgânico. 100% orgânico. Esse é fenômeno mesmo em função do conteúdo que as pessoas acabam olhando ali, vendo aquilo como autoridade, né? E na hora de uma decisão preferem escolher a G4. O quanto que de fato, assim, né, pegando até o desafio anterior lá do comecinho, né? As pessoas não se conectam com marcas, né? É mais fácil, claro, se conectar com pessoas, uma pessoa, outra pessoa, assim, por isso que a gente vê, né, tanto Thales, Nardon, Alfredo tem vários seguidores, é muito mais rápido, né? E o quanto que você acha que usar a imagem deles ajudou
também, porque no próprio perfil da G4 Educação a gente vê um conjunto de conteúdos, mas você tá lá, né, como conteúdo, ele tá lá como conteúdo, então assim, é uma marca forte, Sim. Que obviamente conseguiu se tornar uma marca maior do que todos, mas ao mesmo tempo, boa parte do conteúdo, eles aparecem, né? Sim, total. Quando a gente traz a nossa marca, ela é uma marca que é pessoal, então ela tem o calor de um ser humano. Ela é uma marca que você consegue conversar, que você consegue se conectar. Então ali é como se a gente fosse de fato a soma de todo mundo que faz aquilo acontecer. Então todo mundo tem um pouquinho de input dentro dessa marca. Então óbvio que pra gente gerar bons conteúdos, né, e hoje conteúdos de vídeo são muito bons. Até esses dias um dos nossos analistas de social perguntou pra mim, poxa, gente, será que não vale a pena a gente testar, fazer aqueles conteúdos que ficam só as imagens e uma voz em off, às vezes até a voz da AI e tal? Eu falei, não, a nossa marca é pessoal. Eu quero que as pessoas saibam que a gente pensou naquele conteúdo, que a gente criou aquilo ali, que tem um pouco do cérebro daquela pessoa aqui dentro. Sim, e você saber quem é, né? Inclusive. Exato. E é isso que eu falei, tipo, cara, quando as marcas são pessoais, as pessoas se conectam com elas. Porque como é que a gente se constrói, né? Tipo, quais são os anseios do ser humano quando ele consome alguma coisa, quando ele compra alguma coisa? É um pouco você mostrar quem você é. Então, putz, se eu compro a Chanel, eu tô comprando a Chanel porque eu quero dizer para as pessoas que eu sou elegante, que eu sou sofisticada. Se eu compro a Adidas, eu quero dizer que eu sou descolada, que eu sou cool, que eu sou street, jovem. E cada uma dessas escolhas que a gente faz pra gente e também pros outros, né? Então dizer quem nós somos. E quando a gente tem uma marca como o G4, que a gente consegue associar diferentes perfis de pessoas ali dentro. Então, putz, eu sou um empresário como o TG, que é um cara desafiador, polêmico, ousado, firme, meio o fora da lei, ou eu sou um cara como o Nardon, que é um cara família, um cara intelectual, sábio. Então eu tenho ali o G4 que eu posso me conectar dessa forma, daquela forma. Pô, o Alfredo, que é um cara super extrovertido, super carismático, que tem ótimas relações, simples, humilde. Então eu me conecto por aqui, né? Então a gente vai tendo uma marca que, diferente de uma marca padrão, que ela é bem rígida, né? Que basicamente você tem ali uma personalidade fixa e você vai nela. Eu gosto de dizer que o G4, se tivesse um arquétipo, seria do explorador, porque ele abarca uma multiplicidade de coisas, testa e tal. A gente tem uma marca que é forte, mas que ao mesmo tempo é múltipla. Então, ter essas pessoas ali fazendo essa marca acontecer é muito positivo. Se a gente tivesse uma pessoa só, seria muito desafiador. Porque aí você tem uma identificação total com aquela pessoa. E desassociação fica mais difícil, né? Exatamente. Não, é sensacional. Até você ter trazido essa ideia do arquétipo do explorador, o arquétipo do explorador, ele tá muito próximo também do hero, né? Quando a gente olha até nos espectros e tal, né? E cada um deles foi um hero na sua própria história. E todo mundo que tá criando conteúdo, de alguma maneira, tem essa jornada do herói, né? Isso é muito legal. E você também se tornou uma creator, né? Sim. Você acaba sendo hoje âncora do Sem Atalhos, criando conteúdo também nas suas próprias mídias sociais. A sua, o G4 não quis administrar? Não, essa daí... Essa aí tá lá esperando ainda, né? Não, essa daí eu vou administrar pra sempre. Sabe que é um pessoal, negócio... né? É um negócio curioso. Até tem uma tese que eu tô tendo, não sei qual que é a tua visão sobre isso. Tenho olhado muito pra fora do Brasil nesse sentido, cara. De como eu tenho sentido uma crise de autenticidade nas redes sociais. Todo mundo entendeu que dá pra fazer negócio ali. Todo mundo entendeu. Muita gente contratou pessoas pra tocar as suas redes. E muitas pessoas boas, outras pessoas não boas. A minha sensação é que ficou um pouco parecido. Então, quando eu olho para as redes sociais hoje, eu tive uma época que, eu trabalho com isso há muitos anos. Então, desde lá em 2012, não, mais até, nem sei quando, assim, comecei a trabalhar com Facebook como forma de marketing. E aí eu falei, cara, eu tô com um pouco de bode das redes sociais. Eu falei, e aconteceu isso comigo com o Facebook também, um pouco antes dele ir pro saco. E eu achei que eu comecei a pesquisar isso, eu entendi que tava ficando tudo muito parecido, tava faltando gente ali. Então parecia um efeito em manada. Começaram a falar do ChatGPT, por exemplo, todo mundo fala do ChatGPT. Estão fazendo aquele post em formato Twitter, com a mesma formulazinha, todo mundo tá fazendo aquilo.
Falei, pô, tem uma coisa que tá faltando aqui, tá faltando gente na rede social. Gente de verdade. E agora tem viralizado muito aqui no Brasil também esses conteúdos mais caseirão, mais raw mesmo, que a galera filma os avós, os pais, sim, e que isso é divertido, porque traz uma coisa de caraca, eu tô vendo gente aqui. Então, nas minhas redes, eu não tenho nenhum objetivo específico lá. Então é um lugar onde eu me expresso mesmo. Ali eu falo o que eu quiser. Tem dia que eu tô afim de falar de surf, que é uma coisa que eu gosto. Tem dia que eu tô afim de falar de marketing. Então ali é um lugar que, putz, em todas as redes que eu toco, eu sou super estrategista. Na minha, eu sou super eu mesma. Então quem entrar ali e se conectar comigo de alguma forma, tá se conectando comigo mesmo. Com esse monte de gente que eu sou. E essa autenticidade é incrível, assim. Eu vi alguns conteúdos que você fez, então você já testou muita coisa. Eu vi que você já testou voice-over, com texto autoral, né? Pelo que eu percebi, era um texto seu, inclusive. Que foi incrível. E você tem os recortes do podcast também, que são todos excelentes, né? Então fica aqui a dica também para todo mundo, sem atalhos. É um dos podcasts mais sensacionais. Inclusive teve um podcast que eu escutei e eu vim escutando com a minha rede de social media falando sobre intestino, né? Como é que funciona o intestino e tal. Eu falei, cara, você, né, conseguiu conectar performance com o intestino. Tipo, o porquê que de fato a gente precisa se preocupar tanto, né? Eu vejo que vocês trazem muito essa questão da saúde, né? Sim. Não só a saúde mental, mas a saúde como um todo, para a questão da performance. Eu aprendi demais, escuto direto, né? Sou super fã. E eu concordo com você, falta gente, até porque assim, vários dados que eu tenho mostram que as pessoas já estão muito cansadas de banco de imagens. 80% dos consumidores rejeitam já banco de imagens, prefere funcionário, cliente, o dono da lojinha aparecendo no post do que usar um banco de imagens. Falta gente. E também a questão da panfletagem digital. Então, 45% dos consumidores deixariam de seguir uma marca por excesso de autopromoção. Que é quando você pega o perfil e olha os 9 últimos posts do perfil, só tem propaganda. É aquele mock-up do produto, é a fotinha, o photoshooting, é a promoção, é a oferta, né? Compre 2, leve 3. Não tem gente, é só você querendo se autopromover. E vocês são um case justamente do contrário disso. Vocês não ficam fazendo promoção, fazendo, olha, tenho esse produto. Vocês falam daquilo que vocês sabem e menos daquilo que vocês vendem. E a venda acontece, né? Exato. Por quê? Porque vai construindo um posicionamento, uma autoridade, e as pessoas querem consumir de quem é autoridade no negócio, né? E aí tem muita gente falando do mesmo assunto. E por isso que é tão importante você ter uma pessoa e você se conectar com essa pessoa, por mais que seja uma marca maior, mas você tem as pessoas, porque você sabe quem é aquela pessoa, é uma autoridade. Eu vou ter aula com essa pessoa. Exato. É muito melhor, né? Exato. Então, acho que esse é o ponto de um dos porquês. Tem vários dos porquês, talvez, do sucesso de vocês, mas um dos porquês. E uma coisa que eu venho defendendo já há tempos é essa ideia do próprio C-level, do líder, da liderança, se tornar creator. Total. E vocês já nasceram com creators, né? Os líderes como creators. E você também é uma creator de alguma forma, porque vocês têm os podcasts, você tem os seus conteúdos ali, mesmo que seja só para se expressar. Mas você cria conteúdo. Sim. Então esse é um ponto muito legal. A maioria das marcas, quando a gente fala da massa crítica de lojas, varejo, etc., é aquela marca tradicional, ninguém aparece, você não sabe nem quem é o dono. E todo mundo com banco de imagens, ou seguindo a formulazinha, porque viu alguém falar que agora formato carrossel engaja mais, e faz só carrossel com um monte de texto. Né? E aí não funciona. Bom, na experiência de vocês, né, você comentou sobre Instagram, TikTok e LinkedIn, destacando o LinkedIn como uma plataforma que surpreendeu na geração de leads. Bastante. Mas para vocês, o Instagram hoje é o que traz mais leads? Sim. Qual das três, qual está sendo melhor para vocês em negócio? O Instagram é o que traz mais lead, disparado. Mas a gente, cara, até e é um conselho que eu dou para todo empresário, você não pode ter todos os ovos numa galinha só, né? Então a gente precisa construir novos canais. E esse ano a gente se dedicou nessa estratégia de construção de novos canais. Tanto novos canais dentro do próprio Instagram, então por isso que eu falei, a gente tem produzido conteúdo para vários mentores, né? Pessoas que estão dentro do G4 pra gente ter mais alcance de marca, ter mais construção de marca e também geração de leads. E olhar para outros canais, como é que a gente entende como fazer dinheiro, como gerar conteúdo de valor dentro de cada uma dessas plataformas, olhando o que elas trazem de diferente. E eu confesso que LinkedIn era que eu estava menos animada.
Eu falei, putz, Twitter agora com Elon Musk, pode ser que a galera de business vá pra lá, queira saber o que tá acontecendo, então talvez seja um lugar. E a gente fez uma baita, aqui contando dos fracassos também, a gente fez uma baita tentativa no Twitter, a gente não conseguiu gerar lead lá de qualidade. A gente ficou bastante tempo tentando, e eu sei que teve gente que conseguiu, mas pra gente não funcionou. TikTok, a gente mudou o nosso foco, a gente gera leads lá pro Skills, que é pro Trial, que é um produto com menos fricção, porque o TikTok é muito diferente do Instagram. As pessoas falam, putz, é a mesma coisa. Cara, é muito diferente. Dinâmica é totalmente diferente. Lá é muito mais sobre comunidade, onde você contribuir para a comunidade, criando conteúdo para aquela comunidade, né? Exato. E você tende a entender que talvez o TikTok seja mais para começo de jornada, para as pessoas descobrirem que o G4 existe? Sim, tendo a achar que ele é uma mídia muito mais de awareness do que uma mídia de consideração e preferência. É uma mídia que as pessoas descobrem você, mas é mais difícil elas se relacionarem com profundidade com você, a não ser que você seja um creator mais específico, né? O que a gente percebe no G4, a gente conseguiu muito rápido um volume grande de seguidores e sem usar nenhum trick, nenhum hack, mesmo com produção de conteúdo legal. Mas como as pessoas usam muito mais ali o For You do que o Amigos, sim, né? E é muito mais ali uma coisa que você não cria uma conexão tão profunda ali dentro. Então, a gente tem entendido que é uma ótima forma da gente atrair o topo de funil, pessoas que não conhecem o G4, que nunca se relacionaram com a gente, fazer com que elas passem a conhecer, do que criar ali dentro uma relação muito profunda. Agora, por incrível que pareça, o TikTok é uma ótima mídia de performance. Então, quando você fala em gerar lead orgânico, ele não é tão bom quanto o Instagram. Mas quando você fala na geração de lead pago, ele é muito bom e barato, mais barato do que o Instagram. Porque tem menos anunciantes, tem menos concorrentes. Tem menos anunciantes. Mas vocês têm feito testes específicos para a geração de leads, né? E com os formatos até de lead ads. Sim. E tem dado certo. Bastante certo. Então, na parte de performance, está indo super bem. Quando a gente fala em orgânico, não é tão bom quanto o Instagram e nem tão bom quanto o LinkedIn, que para mim seria horrível. Pensei que o LinkedIn, falei, não, gente, o LinkedIn é uma mídia que as pessoas só vão lá para reclamar e o empresário não tá lá. Quem tá lá é a galera que tá procurando emprego. E a gente se surpreendeu, porque a gente tem gerado leads muito qualificados pelo LinkedIn e gerado receita. Tanto então, pelo orgânico quanto pelo pago? Principalmente pelo orgânico. Pelo orgânico. Principalmente pelo orgânico. Pelo pago também, mas principalmente pelo orgânico. Porque o pago sempre teve, de todo mundo que eu converso, e eu levantei dados sobre CPM, principalmente, né, das plataformas, o LinkedIn sempre sai mais caro. Caro. E na teoria, mas é um caro porque você traz lead mais qualificado. Então a taxa de conversão tende a ser maior, então tá tudo bem. Porque no final da história a gente vai olhar o custo de aquisição do cliente. Exato. Né? Quem só fica olhando o CPC, o CPM, tá caro, então shutdown, tá errado. Porque às vezes é mais barato o custo de aquisição lá, né? Então, na visão de vocês, o LinkedIn deu muito certo porque, principalmente eu acho que o G4 Skills é a cara do LinkedIn, né? Mas tem dado muito certo porque são os assuntos que conectam as dores da galera que precisa de treinamento, né? Precisa formar time. Mas você sabe que o LinkedIn não é pra... A gente não vende muito pro G4 Skills. Ah, não? Não, cara, olha que loucura. Tese era essa. Eu também achei que ia ser o G4 Skills, que eu falei, pô, a galera de RH, vamos falar com os diretores de RH aqui e tal, mas não fez. Aí quando a gente começou a falar do G4 Educação presencial, das formações para executivos, né, para founders desse level, aí a gente começou a jogar o jogo do dinheiro. E é muito louco, porque depois eu fiz uma pesquisa com a nossa base, e eu entendi que uma galera, fundador mesmo, tá no LinkedIn. E que eles estão consumindo o LinkedIn porque os textos são mais densos, existe uma quantidade de informação mais profunda e eles tendem a achar que os conteúdos que estão ali ainda não são conteúdos criados por social medias. São mais conteúdos reais. De fato de outros founders, de outras pessoas que têm experiência. Exato. Né? E aí eles estão migrando essa visão pro LinkedIn ali no dia a dia. É óbvio que ainda o maior volume tá no Instagram, né? A galera tá mais no Instagram, mas ali a gente viu que tem um jogo legal também. Isso tudo com o perfil de G4 Educação, Company Page, criando conteúdo,
Ou vocês estão com outros perfis, assim como no Instagram? Então, mesmo sistema? Mesmo play. Temos o perfil do Thales, Alfredo, Nardon, aí a gente usa outros mentores nossos que são bons no LinkedIn, o Dennis Wang, que foi VP da Nubank, que é um mentor nosso, ele gera ótimos leads pelo LinkedIn, é uma boa página. Essa ideia de vocês administrarem dos mentores justamente para poder metrificar e fazer eles como um canal de aquisição. Exato. Essa é a contrapartida. Muito bom. E é bom para eles também, né? Porque a gente consegue aumentar o tamanho deles dentro da rede, eles ganham visibilidade, eles ganham notoriedade e, por consequência, eles monetizam o produto deles e a gente consegue pagá-los melhor também. Não, é fantástico, assim, né? Então, dá para afirmar, né? Que, de fato, as mídias sociais para vocês foi e é fundamental para o negócio. Cara, é o nosso principal canal de aquisição. Porque eu vejo nos stories do Thales, né, da turma toda lá, aquele exército de vendedores. Sim. Mas é que é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Exato. Vocês geram os leads e a galera depois tá ali para fazer a conversão acontecer, né? Exato. Não deixa ninguém passar. E a gente tem feito uns testes bem diferentes agora com o time comercial, inclusive. A gente fez uma squad comercial social. A gente chama de squad social selling. Eu não sei se eu posso contar isso aqui, é um segredo, mas eu vou contar. Ixi, peraí, cadê o... Galera, não me matem. Mas a gente pegou, e tá sendo um trick que tá funcionando demais. A gente pega a galera que tá, que se converte como lead, na verdade que vira lead, pelo Thales, Alfredo e Nardon ou outros mentores. E a gente juntou o time de SDRs com a galera que faz ADM. Então eles estão juntos ali, e aí, entrou um lead pelo Thales, o lead tá demorando para converter, ou ele acabou de entrar, a gente manda um DM, pela DM do Thales, falando com esse lead, para acelerar o processo de venda. Então a gente tem casado essas ações, como essa coisa pessoal não é marca, nesse caso, sim. Então, atenção total. O cara... Ele entrou ali naquele funil porque ele gosta do conteúdo dessa pessoa, respeita essa pessoa. Então, virou lead ali, a gente já entra em contato via DM com esse cara, com essa pessoa. E aí a gente já passa pro SDR, depois de ter feito esse primeiro contato via DM, a conversão é muito melhor. Então, a gente tem essa integração de comercial com redes sociais. E eu posso dizer que, assim, a Meta em si já vem anunciando há muito tempo os investimentos que nas mensagens diretas, né? Seja no WhatsApp, mas o DM do Instagram e o Messenger já vinha lá atrás. Mas principalmente agora no Instagram. Sim. Nas mensagens diretas do Instagram. Tanto que teve uma entrevista com a Damosseri, e a Damosseri falou o seguinte: cara, a gente tirou todo o time, todo o squad que estava em stores, a gente colocou no direct. Por quê? Porque agora as pessoas consomem muito mais conteúdo via direct do que no feed, em vídeo. Sim. Você tem mais de 1 bilhão de views em Reels por dia via direct, porque as pessoas pegam e compartilham um caminho para outro e tal. Então as conversas estão acontecendo muito lá. Então ele falou assim, antigamente você se conectava com amigos e ficava olhando o feed, o que os amigos estavam fazendo, onde que eles estavam, etc. E eles viram essa diminuição. Então as pessoas entram no feed e às vezes reclamam. Nossa, mas eu não vejo mais o conteúdo dos meus amigos. É porque eles não estão mais postando no feed. Exato. Eles estão postando diretamente no direct um para o outro. E agora com os canais de transmissão, você tem outros formatos de mensagens diretas. Sim. Então acho que vocês já tomaram a frente nessa ideia de mensagem direta e entender que isso é um canal. Total, é um baita canal. Não é só uma coisa de receber mensagem, porque as pessoas, as marcas, né, usam só para receber pedidos de proposta ou receber mensagens, mas não, você pode automaticamente também. Total. Vocês usam uma ferramenta, vocês construíram? Como é que vocês fizeram? Não, a gente hoje, inclusive se tiver algum pra indicar, mas hoje a gente faz à mão. A gente tem um time de social selling, né? E de fato a pessoa fica lá nas DMs, então antes era mais passivo. Do tipo, alguém entrou em contato comigo por DM, tá interessado em comprar, a gente responde. Aí eu falei, cara, será que, se o cara virou lead pela gente, pelo Thales, pelo Alfredo, pelo Nardon, pessoas que ele admira, qual é o valor do Thales falar com esse cara via DM? Né? De eu mandar uma DM via Thales pra essa pessoa. Aí eu falei, a minha tese é que a gente vai acelerar a venda. Vamos testar? Vamos testar. E de fato acelera. Muito. Taxa de abertura 100%. Exato. É bem mal do que de e-mail, por exemplo. Porque e-mail, você pode mandar e-mail com o nome do fundador, né? Isso é muito usado pelas empresas, mas a taxa de abertura é baixa.
Agora, uma DM no Instagram ainda não foi popularizada. Esse é o ponto, né? Com o e-mail, um dia, todo mundo abria, porque ninguém fazia, né? Exato. Então, assim, você contou uma coisa, espero que as pessoas não multipliquem isso rapidamente para não destruir a estratégia, né? Não, é sensacional, sensacional. Principalmente nessa questão, de novo, voltando, de ser mais pessoal. Né? Então, acho que esse sucesso todo tem a ver com isso, usando as mídias sociais. Olhando agora para o conteúdo. Então, você colocou muito bem. Vocês, desde o começo, se preocuparam em criar conteúdo legal, de valor, útil, que as pessoas vão enxergar aquilo e falar, caramba, eu saí melhor do que eu entrei nesse post, né? Como é que vocês planejam essa pauta? Qual é a frequência de postagem? Como é que vocês chegaram na conclusão do que vocês fazem hoje? Hoje a gente tem uma frequência de pelo menos 2 posts por dia, mas não é uma obrigação. Se a gente fizer um post incrível, a gente está satisfeito. Mas a gente tenta fazer 2 posts incríveis por dia, eventualmente mais, a depender do momento, né? A gente tem bem alinhado quais são as pautas de cada perfil, sobre o que cada perfil fala. Além disso, a gente colocou, principalmente, na verdade, para os perfis de pessoas que nós tomamos conta, uma obrigação da gente, pelo menos uma vez por semana, ter um perfil extremamente pessoal, que só aquela pessoa poderia fazer. Então, até entrando naquela tese que eu te falei de gente, né? Uma estratégia que eu fiz, que posso dar aqui de dica para quem trabalha cuidando de perfil de pessoas, a gente fez um diamante, é uma estratégia usada por políticos. Então, você coloca a pessoa sentada e você enche ela de pergunta. Enche ela de pergunta e fala, você vai ser o mais natural possível, menos planejado possível, você não vai saber de nada do que eu tô te perguntando, e você vai me responder de verdade. E aí a gente fez isso com Thales, Alfredo e Nardon, por exemplo. A gente tem soltado vários cortes deles ao longo desse período por conta disso. São 2h30 que a gente ficou com eles, enchendo eles de perguntas e eles respondendo de maneira extremamente autêntica. E tudo gravando. E tudo gravando. Legal. E aí eles esquecem, tem um momento que a pessoa esquece que ela tá sendo gravada e tá aqui, né, conversando com o outro, e é extremamente original nas respostas dela, e é isso que a gente tentou extrair deles. Fora o que a gente pega de podcast, tá, mas ali naquele momento é o momento mais intimista, onde a gente tá focado em realmente ter um input único daquela pessoa, algo que você não vai encontrar em nenhuma outra rede social, em nenhum outro perfil. Então a gente tem feito bastante essa estratégia de pessoalização dos perfis. E em G4, que é o perfil da empresa, a gente tem ali tanto a criação dos conteúdos em carrossel, em reels, em formato de tela única. A gente não tem uma delimitação por formato. Então, tipo, você precisa postar tantos no formato tal. Não. Mas a gente tem agendas fixas com Thales, Alfredo, Nardon, eu, o Riedo, o João Vitor, o John, onde a gente produz conteúdo com essas pessoas e para essas pessoas. Mas a gente tem, obviamente, um sisteminha, né? Então, todo dia a gente tem que fazer esses 2 posts. Os meninos têm os dias da semana que são dedicados à criação de conteúdo. A gente tem o dia que é da revisão desse conteúdo. Então, isso passa para o coordenador de social. A gente tem os treinamentos semanais com o nosso time de social também. O nosso chapter e a Cumbuca, que é um momento de treinamento mesmo. O chapter é mais para olhar para dados, para geração de leads e tal. E eu também faço agora uma integração entre times, porque dentro do G4 a gente tem uma máquina mesmo, assim, de produção de conteúdo. Então a gente tem um time de creative, nós temos o time de social e nós temos o time de audiovisual. E o time de creative, ele faz toda a parte de anúncios, toda a parte de identidade visual da nossa marca, eles que cuidam disso. E o time de audiovisual faz toda a captação, produção, edição dos nossos reels, por exemplo. Só que antes estava muito assim, e talvez isso aconteça em outros lugares. O time de social pensava em um conteúdo, o time de audiovisual gravava e editava. Aí eu falei, não quero que isso aconteça mais, que isso aconteça o mínimo possível. Aí eu pego de 15 em 15, eu faço eles terem tipo dupla de criação de agência. Então eu coloco o pessoal de audiovisual com o pessoal de social, com o pessoal de creative, e vocês vão pensar num conteúdo juntos. Então vocês vão fazer um trio aqui, um trio aqui, um trio aqui, vocês vão pensar no conteúdo juntos. E eu quero que vocês pensem uma coisa que a gente nunca fez. E a gente tem lá tudo muito documentado, a gente usa o Notion para isso, mas é muito documentado. A gente eu dei para eles a missão de que a gente tinha que criar um padrão que fosse muito bem,
que a gente tivesse previsibilidade de que ele iria bem para determinados objetivos. Então, a gente tem que ter um padrão focado em geração de lead, um padrão focado em alcance e engajamento e um padrão focado meramente em salvamento. Pode ser altamente importante para as pessoas. E aí, a gente começou isso. Falei, cara, se a gente não tiver um padrão, a gente não consegue escalar. E eu quero que a gente passe pelo menos 60% do nosso tempo trabalhando em cima do nosso padrão, aprimorando ele, e os outros 40% pensando em outros padrões que a gente pode vir a criar para entrar aqui. Testar. Exato. Então aí o primeiro padrão que a gente criou, que a gente chamou, a gente botou o nome de padrão TAI, que foi um padrão que eu fiz junto com eles, que foram esses rios mais criativos que começam sempre gerando uma curiosidade na pessoa, com uma pergunta, e aí vai desenvolvendo numa história, realmente no storytelling, e responde essa pergunta no final com alguma interação. Teve um que foi muito... que foi acho que quase 5 ou 6 milhões de views, que foi da história do Hugo Boss, principalmente no TikTok, que ele foi muito bom. O da Coca-Cola também, da Fanta, né, da história da Fanta. Eu vi esse Deus, né? Você viu? Teve um alcance muito grande. Os de branding, por incrível que pareça. Que você falou das marcas, né, todas. Sim. Você foi na frente das lojas, né, mostrando o logo e tal. Isso. Legal. E os de marca, até uns que eu faço dentro do estúdio, truque psicológico, não sei o que, da marca. Isso vai muito bem. Então, a gente conseguiu mapear e ali, não vou dizer aqui, mas tem todo um racional de como montar esse roteiro. A gente fez isso para leads também. E agora a gente está testando o modelo pessoal como sendo um outro padrão que vai muito bem. Que é tipo quase um documentário, né? Exato. Legal, eu vi o do Alfredo. A gente soltou vários. Ele tá sentado no sofá, conversando, né? Não de frente pra câmera, muito legal. Ele fala do inglês, né? Aquele do IPO, né? Não é porque eu não falo inglês que eu não vou ser rico. Ah, não, eu vou dar um jeito, cara. Nem ferrando que eu vou deixar de ser rico só porque eu falo inglês. Talvez você é o primeiro brasileiro que fez a IPO em Nova York e não fala inglês direito. Exato. Exato. Não, cara, sensacional. Então, assim, vocês hoje têm um planejamento de conteúdo, cada perfil tem o seu foco, porque cada perfil tem a sua personalidade, tem a sua autoridade, a sua especialidade. E vocês fazem com qual antecedência? Porque me parece bastante trabalhoso, né? Pô, sair na rua, ir na loja, gravar, filmar, depois da ideia. Quanto tempo de antecedência vocês conseguem fazer isso? A gente normalmente tem uma gaveta de pelo menos 10 dias. 10 dias. Pra frente. E aí, desses 10 dias pra frente, e quanto tempo da ideia até o post tá pronto? Aí é bem variado. Mas depende muito. Por exemplo, tem uns que eu vou ser sério, tipo, é no mesmo dia. Teve um que foi o da Tesla, que a gente fez do Elon Musk, que foi até o primeiro que a gente começou a fazer de Reels, assim, mas... Que aí o Mikael tinha chegado a fazer um conteúdo assim sobre o Elon Musk. Tá falando assim, cara, não, vamos fazer. Eu acabei de ver o rodeio que eles fizeram, né, para inaugurar a fábrica do Texas. E para mim aquilo ali é branding puro. Vamos fazer, eu vou contar essa história rapidinho aqui e vamos testar se isso não vai dar bom. E aí foi tipo do mesmo dia pro dia, demorou 5 minutos. Eu pensei, fui gravando, e foi muito bem. Foi o primeiro nosso de alto alcance. E tem outros que são super demorados. Por exemplo, esse que você tá falando de ir nas marcas, eu falei pros meninos, cara, eu quero fazer esse Reels assim, assado. E a gente super demorou, porque, e aqui contando um pouco de guerrilha de startup, o Mikael, que é o social media do G4, que toca a rede do G4 em específico, ele ligou pra Apple pra tentar pedir uma autorização pra filmar na frente da Apple. Tá falando assim, cara, esquece isso. Menor chance. Ele, não, mas como é que a gente vai gravar? A gente tem que chegar lá com a câmera. Que câmera? Nós vamos com o celular, vamos testar isso com o celular e vai ser assim. Sim. Mas aí demorou porque ficou emperrado nisso. E aí depois que ele foi me falar, putz, o pessoal da Apple não tá me... Mas você achou que eles iam responder mesmo? Não, vamos pegar o celular e vamos embora. Se fosse uma marca grande, a gente não teria feito isso, né? Então, por exemplo, Coca-Cola, Itaú, que nem você falou que você já trabalhou. E esse é até uma coisa, eu não gostaria de trabalhar com marcas grandes desse sentido, porque você tem um engessamento criativo muito grande. Política interna já te já cortaria. De fazer muita coisa, né? Exato. Mas então a gente tá falando de uma variação, você comentou, né? Às vezes é o mesmo dia, e esse caso demorou quanto tempo? Demorou uns 20 dias. Uns 20 dias. Mas se a gente colocasse numa média, talvez 5 dias, exato, você consegue ter um post pronto da ideia, de formar o trio, de pensar nessa ideia e executar 3 dias, essa ideia. assim, a gente consegue fazer. E quando a gente pensa em legenda,
Hoje vocês têm usado também inteligência artificial, ChatGPT? Como é que vocês têm feito essa legenda? Tem alguém lá que só escreve ou cada um escreve? A gente tem um social media por perfil, eventualmente um que toca 2 ou 3. E aí a gente tem um time de mentores externos, né? Que fazem para todos os nossos mentores em volume. Aí é um time reduzido, mas que faz para todos os mentores em volume. Mas o Thales, Alfredo, Nardon e G4... tirando o Thales, que o nosso social media divide para 2 pessoas, eles ficam focados naquilo ali. Então, não usamos, cara. A gente até vai começar a tentar. Eventualmente a gente usa para dar alguma ajuda inicial, mas majoritariamente não. Deveríamos. Para as ideias, né? Mais para as ideias talvez ajude mais. Eu acho que mais para dar aquela primeira versão, sabe? Primeiro draft. Mas não é uma coisa que a gente usa no dia a dia, não. Tá no processo, não é parte do processo. Né? Deveria? O que você acha? Não é algo obrigatório. Eu acho que para início, como você colocou ali, talvez no brainstorm, né, de ideias, ajude muito a acelerar esse processo de brainstorm. Porque às vezes eu já participei de muitos brainstorms há anos, né? Brainstorm é sempre muito parecido. As pessoas, primeiro que muita gente não sabe o que é de fato brainstorm direito, fica aquela discussão, um interfere no outro e não sai muita coisa. Ali você pede, me dê 20 ideias de pauta sobre esse assunto. Caramba, dali você faz brainstorming. Então não é que ele vai te dar a resposta, mas você já tem, vamos dizer, uma produtividade em relação a ideias. Na minha opinião, isso é fantástico. Eu uso muito mais para isso do que me crio a legenda e não sei o quê. Até porque o meu post é super análise de dados e insights. Então eu teria que escrever toda a pesquisa do ChatGPT para ele tentar fazer uma análise. Eu gasto muito mais tempo fazendo isso do que eu mesmo fazendo. Agora, na sua opinião, tem algum formato? Você falou do modelo TAI, que funcionou bastante, mas tem algum padrão que você identificou e falou, cara, sempre que a gente faz isso, funciona? Tem algum? A história. História, contar histórias. Exato. História funciona sempre. É óbvio que se a história for ruim, não, mas se você tem uma história ali com a narrativa ajustada, funciona muito bem. Mesmo num carrossel... Dá pra contar uma história. Mesmo carrossel. Tem uma frase que eu gosto muito do Eduardo Galeano, que ele fala que uma vez ele estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, não, o mundo é feito de átomos. Não, o mundo é feito de histórias. O mundo é feito de histórias. As histórias eu acho que são a coisa que mais liga as pessoas, né? Então eu acho que grandes histórias bem contadas, sempre vai funcionar. A gente é apaixonado por história. Então qualquer coisa que a gente faz ali dentro que conte uma história, usando um arco dramático interessante, funciona muito bem. Na minha visão, assim, né, nós somos diferentes enquanto espécie porque a gente consegue contar histórias e perpetuar essa história e levar adiante, porque é o conhecimento, né? Você passa o conhecimento adiante, então a gente evolui em função das histórias. E desde que é a fogueira, a gente se reúne em torno das histórias. Então, gente, rede social já existe há muitos anos. É o que a gente está falando aqui de redes sociais digitais, mas redes sociais já existem há muito tempo, né? Legal, então a gente falou aqui de pauta de conteúdo e tal. E quanto assim, né, você entende que as campanhas, porque você comentou que você tem os orgânicos, você tem a campanha, né? O quanto que você acha que impulsionar um conteúdo que está indo bem ajuda, de fato, não sei se vocês fazem isso, né? E o quanto que fazer campanha de performance atrapalha, por exemplo, engajamento. Porque tem essa tese no mercado, tipo, poxa, se eu faço campanha, etc, de performance, depois o Instagram acha que eu tenho dinheiro e aí nunca mais meus outros posts orgânicos vão bem, meu engajamento vai cair. O que você percebe em relação ao uso de mídia? Bom, eu posso estar errada aqui, depois você pode me corrigir assim nessa parte, mas eu não tenho essa percepção. Eu acho que você... primeiramente, as pessoas tendem a achar que o fato delas terem colocado dinheiro em um conteúdo que eventualmente foi bem, e esse impulsionamento, obviamente, ele vai ajudar ele a ir ainda melhor, faz com que os outros conteúdos que a pessoa fez, que talvez já eram ruins mesmo, os conteúdos não iriam bem de nenhuma forma, não estão indo bem porque a pessoa colocou dinheiro nesse conteúdo aqui. E não tem nada a ver. Uma coisa muito curiosa, inclusive, que eu tenho reparado agora, eu não sei se você tem essa percepção, mas é que quando você, e eu já falei isso para os meninos do meu time várias vezes, quando você pega um conteúdo que foi muito bem lá atrás e você reposta ele tá indo pior do que o que ele foi original. Eu acho que o mesmo conteúdo, sem nenhuma mudança. E eu acho que isso acontece porque o Instagram percebe que aquele não é um conteúdo original. E o
O CEO do Instagram recentemente falou que eles querem privilegiar conteúdos originais. Eles querem conteúdos criados de fato. Então, tem esse lugar também que, putz, você pegou um conteúdo seu que foi muito bem há 1 mês e meio atrás e repostar ele de novo, não necessariamente ele vai ir tão bem quanto aquele que você postou primeiro, porque aquele foi o original, foi o que realmente você criou. Eventualmente sim. Não, mas você tem razão, só pra fazer esse parênteses. E se alguém pega o seu conteúdo e replica também, porque muita gente faz isso, vai dar ruim também do mesmo jeito, por conta dessa razão, isso é real. Então. Eles já detectam a origem, né? Qual foi o primeiro? Exato. Ele tem quase como uma assinatura biométrica. O conteúdo tem uma assinatura biométrica, então é fácil deles saberem se é o mesmo conteúdo. Então vamos supor que seja o contrário, de você pegar um conteúdo que você acha que foi muito bom, mas que não foi tão bem assim. Você pode reformatar ele e publicar de novo. Exato. Que aí você cria uma outra assinatura biométrica daquele conteúdo. Exato, e isso aí é muito mais inteligente, porque isso daí vai te permitir olhar para as coisas de maneira científica, né? Isso é um ponto que eu falo. O ideal é você pegar um conteúdo que você acha que, pô, esse conteúdo foi bem, mas ele poderia ter sido melhor na minha tese. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar um pouquinho ele aqui, nesse ponto aqui, vou ver se ele foi melhor. Foi melhor? O que eu aprendi com isso para que eu torne isso uma produção em massa, né? Então, cara, cada detalhe que a gente mexe num conteúdo que foi bem no passado, ele ajuda a gente a entender como fazer conteúdos melhores no futuro. Então, é muito mais inteligente você pegar um conteúdo seu que foi bem no passado e tentar melhorar ele com algo que você acha que não foi tão bom, para ver se ele vai ser melhor ou não, e aí você fazer essa avaliação. Eu fiz isso, por exemplo, o meu perfil ele é muito menor do que o perfil do G4, e aí eu espero que continue assim, porque depois eu vou falar da minha tese sobre a viralização. Então, eu peguei recentemente um conteúdo do G4 que foi ok no G4, não foi muito bem, e eu achei que era por um detalhe. A gente conta a história do Sam Altman nesse vídeo, que ele paga para ser morto, né? O Sam Altman, que é o fundador do OpenAI, do ChatGPT, porque ele investiu na Netcom, que é uma startup que tem o objetivo de fazer o upload do cérebro humano para a nuvem, para que você alcance a imortalidade. Para isso, você tem que morrer. Então, a gente tinha um conteúdo que contava essa história. E aí, no início, aparecia a foto do Sam Altman e eu falava, esse bilionário pagou para ser morto, esse bilionário da OpenAI pagou para ser morto. E ficava parada a foto lá dele, assim, eu falei assim, cara, na hora que eu falo que pagou para ser morto, deveria, na minha visão, eu falei com os meninos, entrar uma caveirinha na cara dele, ou cortar a cabeça dele com a tesourinha, porque era uma colagem, e ele caiu, acho que isso ia chamar mais a atenção das pessoas. Será? Acho que não tem nada a ver. Aí eu fui e falei, vou fazer no meu. Peguei esse mesmo conteúdo, coloquei só a caveirinha de sticker ali. E ele foi tão bem quanto o do G4, que tem quase 1 milhão de seguidores. Então, para um perfil como o meu, um Reels. Que era um perfil como o meu, ele foi até melhor do que o do G4, sendo que o meu perfil é muito menor. Então, de fato, ali a caveirinha foi o detalhe que faltava. E esse detalhe é o detalhe que gera maior retenção. Exato. Chama atenção primeiro, atenção para retenção. Tudo que você faz ali no primeiro frame é para atenção. Do que você faz nos 3 primeiros segundos já ajuda na retenção. Por isso que a história da música, muita gente acredita que, vou colocar essa música que está em alta, vai aumentar o meu alcance. Não é porque o algoritmo sabe que você está fazendo uma música, não é isso. É porque a música chama mais atenção, principalmente se a música for uma música conhecida. Se a pessoa fala, nossa, eu adoro essa música. Não interessa muito o conteúdo. Você ficou 3 segundos para escutar a música, mas já deu um sinal para o algoritmo de atenção. Aí você gera retenção e aí vai distribuir melhor, né? Mas a sua tese é muito boa. Primeiro que acho que já, né, gera um pouquinho mais de drama ali, mas chama mais atenção. Eu concordo com você. Então, histórias, né? Histórias é muito difícil, porque muita gente não sabe contar histórias, simplesmente faz os posts, como a gente falou, banco de imagem e tal. E falando em contar histórias, me fala um pouco de stories para vocês. Como é que são os stories? Vocês fazem stories? O que vocês produzem para stories? Que é mais difícil, né, na minha opinião. É o formato mais difícil do Instagram, stories. Muito bem. E para mim, porque o stories ele exige que o criador de conteúdo seja consistente em estar ali, né? O mais legal dos stories para mim é o poder que ele tem de se tornar uma mini ferramenta de reality show. Ele dá às pessoas a possibilidade de acompanhar a jornada de alguém que elas admiram, né? Ele é muito mais para quem já segue você, diferente do feed e do Reels, que é para você alcançar mais gente. O Stories é para você interagir com as pessoas. E normalmente as pessoas, antes de te seguir, elas vão ali e clicam nos Stories para ver se realmente você é legal bastante para elas te seguirem, né? Mas os Stories, eles são muito mais difíceis de fato,
Porque o ideal, principalmente quando a gente está falando de stories para pessoas, é que a gente use aquilo ali para que as pessoas dividam um pouco dos bastidores, da jornada delas com as pessoas. E aí, quando você é uma pessoa que não é aquela pessoa, você tá criando para aquela pessoa, isso é muito mais desafiador, né? Lembra até que o da Bianca, da Boca Rosa ficou viralizado. O quadro de checklist, né, do que ela tinha que postar, mas ela vai muito bem ali nos stories porque ela tem essa disciplina de mostrar a vida dela de fato, né? Você tá dentro da casa dela, você tá vendo ela sendo mãe, você tá vendo ela sendo empresária, tá vendo ela sendo baladeira. Então, isso é muito bom. Mas isso é muito difícil, porque é desgastante, você tem que ser consistente ali. Agora, o Stories, ele também é uma ótima ferramenta de vendas. Teve uma vez que eu conversei com um criador de conteúdo, ele falou assim, mas vocês vendem nos Stories, né? Que ele vendia bem. Eu falei, cara, hoje não. A gente vende também nos Stories, mas o nosso principal é o link na bio. É o clique no link da bio. E a gente faz muitos conteúdos bons que no final a gente faz um CTA. Então a gente entrega o valor e depois a gente te convida a comprar. Normalmente as pessoas já botam lá o produto e compre, né? A gente faz um carrossel incrível que na última tela a gente fala, você quer aprender mais sobre isso? Então conheça o nosso produto, clica no link da bio e tal. E a gente vende mais ali. Mas nos stories, hoje, pro G4, é um desafio. A gente criou agora um roteiro pro Thales, pro Alfredo Nardon. Então, um checklist para que eles consigam mostrar mais a vida deles ali. E pros stories do G4, a gente tem trabalhado em mostrar mais a rotina da empresa ali dentro e gerar aprendizados que nós, líderes, temos dentro do dia a dia. Mas é muito mais desafiador. É muito mais desafiador. Muito, porque, cara, exige disciplina, consistência. Sim. Aliás, se tem um hack que funciona em rede social, é disciplina e consistência. Boa. E na vida também, né? Exatamente. E é o mais difícil. Não tem atalhos, né? É um hack sem atalhos. Não tem atalhos, né? É o que eu falo bastante pra galera. Não tem atalhos na vida e não tem atalhos nas mídias sociais. É sempre sobre frequência e consistência. E falando em consistência, você comentou do chapter, você está chamando de chapter aquele talvez o seu ritual de análise de dados ali dentro do time. Vocês analisam com qual frequência? Você tem alguém te manda um relatório? Como é que vocês fazem? Você tem um dashboard? Como é que A gente tem dashboard, a gente analisa todo dia, a gente tem uma análise de daily assíncrona. Então, diariamente eu olho para os principais números de forma assíncrona, em todas as nossas redes sociais, também em podcast. E a gente tem o chapter semanal, que aí é o consolidado dos últimos 7 dias, que tem uma análise mais profunda dos dados. E aí, quais são os dados que a gente olha, né? Cada rede é mas Instagram, que é o que majoritariamente das pessoas querem saber. Então, a gente olha para alcance, a gente olha para engajamento, a gente olha para seguidor, lead e receita. Então, e tenta cruzar as correlações, né? Quem que trouxe mais lead, se é quem trouxe mais alcance, mais engajamento, ou mais share, né? Exatamente. E é muito engraçado, sabe? Porque o alcance, ele tem uma correlação com o lead, mas ele não tem uma correlação exata com o lead qualificado. Então, o alcance, ele faz você gerar mais lead, não necessariamente lead qualificado. Lá atrás a gente fez uma campanha, e aí eu fui meio criticada até pelos meninos por causa dessa campanha, porque essa campanha fez a gente trazer por um período menos lead qualificado. Porque a gente expandiu muito o alcance do perfil. Então foi o momento que a gente fez o projeto Excelência, que era uma campanha de engajamento, foi muito inspirada no projeto 50 Dias, que é um projeto americano, em que as pessoas têm ali uma série de desafios por um período de dias e que gera muito engajamento. Então a gente fez isso no G4, porque justamente a gente acredita que não dá para separar CPF com CNPJ, a gente acha que é tudo a mesma coisa, e que para você performar bem no trabalho, você tem que estar bem de saúde emocional, de saúde física, senão você não vai conseguir. E aí a gente ali no projeto Excelência fizemos uma campanha focada nas pessoas que querem alcançar excelência na vida delas profissional, o que elas precisam fazer também na vida pessoal. E aí a gente fez co-post com várias pessoas que são excelentes, não necessariamente do ambiente de negócios. E isso trouxe um volume muito grande pra gente de alcance, de seguidores, de leads. E aí o time comercial, trouxe tanto de leads não qualificados, mas trouxe até de leads qualificados, só que leads frios. Então esse também é um ponto interessante da galera entender. Então você tem... como veio muita gente pro nosso Instagram muito rapidamente por conta desses co-posts, pessoas, inclusive, com perfil bom pra gente vender, se tornaram leads, mas não estavam prontos pra comprar. E aí, primeiro ponto da empresa é, que é isso? Isso é muito ruim, a gente vai perder receita. Mas não é ruim, é muito bom.
furamos a bolha, trouxemos mais pessoas que estão aptas a comprar o nosso produto e agora a gente vai ter que saber trabalhar essas pessoas que, bom, se tornaram leads, então elas já viram interesse no nosso produto, não estão prontas para comprar, vamos trabalhá-las no médio prazo para que elas venham a comprar os nossos produtos a partir daí. E exatamente esse mês agora foi o melhor mês de geração de receita de social do ano. E isso, é óbvio, é um processo, a construção, que vai sendo construído. Mas por que eu falo que às vezes não é tão correlacionado, né? Por exemplo, você tem um post que às vezes viraliza e você traz bastante gente pro seu perfil que não é a pessoa que você gostaria de trazer. Porque você pode dar uma cagada de ser um post seu que viralizou, que é o post que tem menos a ver com o que você vai falar no seu dia a dia. Foi uma piada lá que você fez que ninguém tá se interessando de fato pelo produto, né? Exato. Pô, teve um meu que eu comecei a trazer... Até uma época meu perfil ficou com alguns haters, porque eu trouxe tanta gente pro meu perfil por causa de um post meu que viralizou falando do meu pai sobre academia. E aí eu falo sobre uma pessoa que tem... ele não quer malhar porque ele tem medo de ficar bombado. Eu falo, pô, pai, você nunca malhou, você tem 60 anos, a chance de você ficar bombado é quase zero. Você vai lá na academia fazer 2, 3 repetições, você vai ficar bombado. Mas eu falei no podcast de um jeito, trouxe muita gente, foi um post que viralizou. E aí era uma galera que não estava muito conectada comigo, que não tinha muito a ver. E que, putz, aí, enfim, saiu bastante desse povo também, mas que ficava lá reclamando de tudo que eu postava. Então não tinha nada a ver. Viralizei. Você trouxe a galera que era já da maromba, talvez. Exato. Pô, como assim? Exato. Dá pra começar com 60? Exato. E aí eu até vi o Naval falando sobre isso, né, cara? Às vezes a galera tá muito focada em viralizar, quando ela deveria estar focada em criar consistentemente um bom conteúdo pro público-alvo dela. Exatamente. Aí sim você tem alto nível de engajamento, porque engajamento não é o alcance em si. É você ter essa proporção, né, de interação versus alcance. Então, quanto mais você alcança, menos engajamento você tem. Por quê? Porque menos perto do núcleo você tá. Você tá furando a bolha, talvez para pessoas que você não precisaria estar aparecendo, não deveria estar aparecendo, né? Então, realmente, nem sempre viralizar é bom. Eu já falei isso várias vezes, inclusive aqui, porque a galera quer seguir a trend e quer tentar surfar onda, mas tome cuidado, porque é uma armadilha. Exato. Se você conseguir surfar onda e viralizar pelos motivos errados, você ganha muito seguidor, mas você perde muito seguidor também depois, vai sangrando. Isso é um sinal negativo horrível para os algoritmos, que tendem a diminuir de fato seu alcance depois, porque ele fala, ninguém está se interessando pelos seus posts, os outros, né? Exato. E aí você para de engajar de fato. Thay, falando em venda, falando em benefícios, você tem alguma coisa pra turma assim que você queria deixar de benefício do G4? Quer aproveitar aqui? Por favor, faz um jabazinho galera. Aqui. Olha, quem estiver escutando a gente aqui, que tiver uma empresa ou que pretende ser líder no futuro, eu tô liberando gratuitamente pros ouvintes aqui do nosso papo de social media, um acesso para o G4 Skills, que é a plataforma de inteligência artificial do G4 Educação, que pega os seus gaps de habilidades e o seu objetivo, cruza isso e cria uma trilha de aprendizado personalizada para que você evolua nos seus gaps de habilidades. E você vai poder testar gratuitamente por 7 dias, não vai precisar se cadastrar e colocar cartão, nada disso, realmente vai ser gratuito, não vai precisar correr o risco de depois de 7 dias esquecer de cancelar e a gente cobrar, só vai poder comprar, só vai precisar comprar se realmente quiser comprar. Então, 7 dias gratuito, é só você mandar uma DM pra mim, escrito Papo Social Media, que eu vou te mandar o link gratuito pro G4 Skills. Qual que é o seu arroba? @TayLDantas, Tay.ldantas. É meio difícil, né? TAY.Ldantas. Boa. Olha aí, gente. Topzera, hein? Topzera. Esse aqui vale a pena. G4 Skills, baseado em inteligência artificial. Foram um dos primeiros, inclusive, a soltar já alguma coisa com inteligência artificial. Foi bem, bem antigo. Eu vi o Thales ensinando a galera a fazer isso. Como é que você entra ali, já digita alguma coisa? Muito bem. Eu quero ir agora para o nosso quadro final aqui, mitos ou verdades. Agora é um quadro mais rápido, que é só para pegar fogo aqui, para saber a sua opinião. Bora. Primeiro, mito ou verdade, hein? Uma presença em todas as plataformas de mídia social é essencial para o sucesso? Em todas, não. Vocês começaram com uma e depois foi expandindo. Exato. Né? Mas o fato de vocês estarem em mais de uma é importante. Hoje de não colocar os ovos. Hoje é importante. Hoje é importante. Eu não diria que é essencial, mas com certeza é importante. Se você puder estar em todas, faz sentido. Quanto mais você tiver contato com o seu cliente, melhor.
Melhor porque você captura as oportunidades que ali estão. Exatamente. Né? Hoje, mais de 70% hoje da população brasileira procura informações nas mídias sociais já. Sim. Inclusive, né, a gente tem as notícias, saiu na Veja, né? A galera tá procurando mais no TikTok do que no próprio Google. Isso é uma tendência muito grande. E se a gente não aparece nos resultados de busca, a gente está perdendo aquela oportunidade. 100% de acordo. E aí eu sempre afirmo assim, puxa, se mais de 70% da população está procurando informações de produto, serviço, seu negócio nas mídias sociais, isso significa que talvez 70% da sua venda em potencial, não a que você faz hoje, depende da sua presença aí nas mídias sociais, né? Criando conteúdo, porque elas estão procurando, não é a propaganda. Exato. E muitas vezes nem é o seu perfil oficial. Exato. Né? Esse é o ponto. Segunda afirmação, mito ou verdade? Quantidade supera qualidade quando se trata de postagem em redes sociais. Não, eu discordo totalmente. E aí, vamos traduzir Cara, isso aqui, ó. Eu acredito que precisa ter quantidade. Se você tem um objetivo de negócio, você precisa ter quantidade, consistência, frequência. É importantíssimo, que nem você falou aqui. É peça fundamental de propaganda, a gente sabe disso, né? Frequência, a gente precisa ter uma frequência pra pessoa se lembrar da gente, pra pessoa se relacionar com a gente. Mas não adianta nada, você ter uma frequência, você tá fazendo um conteúdo de propaganda, um conteúdo ruim, um conteúdo que não gera valor. Então você precisa ter claro quem é seu público-alvo, o que é importante para o seu público-alvo, e do que é importante para o seu público-alvo, o que o seu produto resolve. E como é que você faz essa tríade bem feita e cria conteúdos que de fato vão gerar valor para essa pessoa. E aí você faz isso com frequência. Mas se você só fizer a frequência, se você tivesse que escolher entre fazer 3 conteúdos por semana muito bons, ou fazer 7 conteúdos por semana muito ruins, ou que vão ser propagandas de produto, eu prefiro que você faça 3 conteúdos bons para o teu público-alvo, focado em gerar valor, do que você foque em 3 por dia, que o pessoal fala, tem que fazer 3 por dia. Cara, tem que fazer 3 por dia se for algo que realmente vai ser relevante para as pessoas. Se não, faça 1 por dia muito bom, ou 3 vezes na semana, que você vai fazer um trabalho melhor para sua marca, para sua empresa, do que se você fizer todo dia 7 vezes. Concordo 100%. Quero fazer um adendo. Manda. Desde que a turma tem a premissa que você falou, que é, eu quero criar conteúdo de valor para o meu cliente, se você conseguir fazer ou tentar fazer isso com maior frequência, melhor porque você aprende mais rápido. Então, assim, desde que você entenda essa premissa, eu posso tentar fazer 1 post por dia, 2 posts por dia, você vai aprender mais rapidamente do que fazer 1 post por semana, do que fazer 2 posts por semana, porque aí tem o lance dos dados, né? Com certeza. Então não é fazer por fazer para cumprir a tabelinha, porque você foi contratado para fazer X posts por semana, é sim tentar criar conteúdo de valor, mas se você conseguir fazer isso com maior volume, melhor. Pelo menos a tentativa de, né? Porque você nunca vai saber se vai dar certo ou não, você tem que fazer para ver. Melhor, porque vai gerar dados, e esses dados geram as correlações, e você vai aprendendo a criar cada vez mais os posts de qualidade. E por isso que a quantidade é importante para esse objetivo que você falou. Exatamente. Você olhar para o post como um cientista. Então entender que, putz, esse aqui foi bom para o meu objetivo, esse daqui foi ruim para o meu objetivo. Por quê? Quais são as coisas, os elementos que estavam aqui, quais os elementos que estavam aqui? Ah, beleza, entendi que esses elementos aqui, talvez esse aqui era o que fizeram esse post mal. Então no próximo, eu vou excluir esses elementos e avaliar se ele vai ser melhor. Então, se você tem esse processo de iteração, de aprendizado, faz muito mais sentido você olhar e fazer um grande volume. Normalmente não é o que eu vejo as pessoas fazendo. Elas simplesmente soltam ali o post, putz, se eu postar todo dia, eu vou crescer mais rápido. Cara, não. Se você soltar todo dia, você não vai ter o melhor resultado possível se você não estiver analisando e realmente utilizando essa informação para sua próxima criação. É isso aí. Então, esse é o fato. Muito bem. Temos uma última aqui, que é, daqui para frente, todas as marcas precisam ter líderes creators nas redes sociais para serem bem-sucedidas. Eu concordo. Essa é uma boa, né? Eu concordo. Eu também acho. Mesmo a lojinha pequena, total. Se você não tiver alguém, primeiro, a pessoalidade, né? Você tem uma pessoa lá, e primeiro, você não tem uma autoridade para falar daquilo que você vende, é mais difícil de você vender, né? Você não precisa falar do que você vende, mas fala daquilo que você sabe. Se você vende alguma coisa, você é especialista naquilo que você vende. Exato. Então fala mais daquilo que você sabe, ajudando as pessoas, né? Eu acho que é uma perda de oportunidade muito grande você não ter pessoas criadoras dentro do seu negócio. E todos os seres humanos, na minha visão, eles são criadores. Todos nós temos um ato criativo. Eu gosto de falar até pro meu time de criação, né, que são pessoas que são focadas em criar, falo para eles, por que vocês acham que quando as pessoas olham um trabalho do financeiro, elas não opinam
E quando elas olham um trabalho de criação, elas tendem a palpitar. Todo mundo tende a palpitar. Ah, porque todo mundo acha que entende alguma coisa. Cara, porque todo mundo é um criador. Uhum. E aí quando a pessoa ela não sente que ela fez parte daquela criação, é um ímpeto do ser humano colocar a criação dele um pouco naquilo ali. Então todo mundo é criativo, de alguma forma. E essas formas todas, elas têm seu valor, elas são interessantes. Então, se você usa o seu ímpeto criativo e dá visibilidade para o seu ímpeto criativo, ele só tende a somar no seu negócio. Se você foi capaz de criar um produto, de criar um negócio, você é capaz de criar conteúdo sobre isso. Boa. E aí você deve fazer isso, porque isso vai ser muito interessante para as pessoas. Isso vai fazer com que as pessoas olhem para o seu ato de criação e falem, putz, aprendi isso com esse cara. Pô, aquilo ali que ele falou me gerou valor. Cara, se você consegue criar um produto, você consegue criar conteúdo sobre esse produto. Inclusive, você, como criador ou criadora, você também está, de alguma forma, atraindo mais talentos. Total. Você está, de alguma forma, se comunicando com o time interno. O quanto que as pessoas não admiram vocês porque vocês estão olhando as mídias sociais todos os dias. Mas é difícil vocês conversarem, talvez, todos os dias ali, Exato. né? Mas elas acabam acompanhando e admirando aquele líder ou aquela líder. Muito bem, Thay. Pra gente finalizar aqui, tem algum conselho que você daria, assim, para as marcas que estão começando agora, né? Como você começou lá atrás, 3 anos atrás. Que conselho você daria que você fala, cara, isso aqui se fizer, vai dar certo? Eu costumo fazer, primeiro de tudo, uma pergunta. Você não, porque você eu já conversei muito aqui, talvez você já tenha pescado, mas é uma que todo mundo cai, todo mundo erra. Pergunto para as pessoas, vocês acham que o G4, quando ele era gestão 4.0, imersão e mentoria, lá atrás, o sucesso dele se deve ao fato, majoritariamente, de que ele investiu bastante em performance, em growth, marketing pago, ou porque ele tinha uma marca forte? O que vem primeiro? O que vem primeiro? Normalmente as pessoas respondem pra mim que foi o growth. Que a gente investiu bem em marketing de performance, porque a galera já era de tech, então já tinha essa visão e tal. E não foi. O sucesso se deu porque a gente tinha 3 marcas fortes e a gente plugou produtos nessas marcas fortes, que era o Thales, o Alfredo e o Nardon, e a gente desenvolveu uma outra marca forte, que era o G4 Educação, e pudemos plugar produtos nessa marca forte, que é o G4 Educação. Fato é que hoje a marca em si gera mais lead e que ela gera lead orgânico. Então as pessoas hoje se conectam com essa marca. Preocupe-se em criar uma marca forte. E uma marca forte não significa que você precisa gastar rios de dinheiro para você criar ela. Se você consegue ter um diagnóstico claro do seu mercado, do seu cliente, das tendências culturais que existem em volta do seu cliente, e você consegue desenhar uma estratégia de marca com uma promessa clara, focada na sua audiência e um posicionamento claro, e você é consistente em distribuir isso nos canais, faz isso de maneira consistente, você tem uma vantagem competitiva absurda, porque a maioria das pessoas ainda não sabe fazer isso. Tá todo mundo preocupado com o hackzinho da semana, tá todo mundo preocupado em fazer o tráfego pago, né, que foi cunhado assim, mas tem muito pouca gente conseguindo fazer uma análise de mercado e traduzindo isso numa marca e ser consistente nessa distribuição. Se você conseguir fazer isso, você vai conseguir ter uma vantagem competitiva muito forte. As pessoas compram mais marcas do que elas compram ofertas. E lembrem-se, pessoal, você que está aí na internet tentando produzir conteúdo de propaganda o tempo todo, as pessoas são mais movidas a emoções do que a ordens. Então, o CTA, a chamada para ação, ela é importante somente se antes ela fez com que a pessoa se movimentasse emocionalmente para tomar aquela ação. Não é você mandando, clique aqui, compre agora, que a pessoa vai comprar. Então, primeiro você faz com que a pessoa deseje, que ela queira, que ela veja valor, e depois você dá a sugestão da ação. Pessoas são movidas mais à emoção do que a ordens. Senhoras e senhores, essa foi a Thay Dantas, sócia diretora de marca, marketing de produto, né? E também de comunicação da G4 Educação. Então, vocês entenderam hoje a lógica por trás desse grande case de sucesso. Thay, muitíssimo obrigado. Obrigada. Foi sensacional, foi uma honra ter você aqui nesse papo. Eu gostaria de ficar muito mais tempo batendo esse papo. Você tem seus compromissos também. E, gente,
continue com a gente, comentem aquilo que vocês também curtiram nesse episódio, as dúvidas que vocês também têm sobre o próprio G4, vocês têm mais dúvidas, a gente manda pra Thay, depois a gente responde aqui, né, Thay? A gente manda por DM pra ela. Por favor. @Thay.ldantas e também @G4 Educação. Muito bem. E lá dentro vocês vão descobrir os outros perfis, visitem os outros perfis também para entender o que eles estão fazendo daquilo que a gente falou aqui dentro. Tá, e mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você, foi Valeu ótimo demais. falar sobre isso. E turma, até o próximo episódio. Valeu!